Quando um gato entra em casa, algumas coisas mudam na atmosfera. Ele assume a dignidade de um ser antigo, movendo-se entre a luz e a sombra, convidando-nos a um olhar diferenciado sobre nós e o que está ao nosso redor. E ainda que pareça estranho à primeira vista, hoje o tema da nossa aula é exatamente o gato e a psique humana. Dois conceitos que se correlacionam muito mais do que vocês imaginam. Bom, vamos começar então com a biologia poética que entrelaça esse mistério todo. O cérebro do gato pesa entre 25 e 30 gramas, com cerca de 250 milhões de neurônios, índice que denota não apenas uma sensorialidade apurada, mas uma inteligência adaptativa ultra refinada. E a sua rede neural, embora menor que a do cão, é moldada essencialmente para caça e para vigilância, o que gera uma relação sutil com o ambiente. Essa aparente dualidade reflete-se em sua presença doméstica. Ele se torna parte do lar sem jamais se domesticar por completo, mantendo-se enigmático. E quem tem ou teve gato em casa sabe exatamente do que eu estou falando. O gato, como o conhecemos hoje, o Felis catus especificamente, foi domesticado à sua própria maneira, como eu já disse, há cerca de 9.000 anos, ainda no período neolítico, no Crescente Fértil, região que abrange partes do atual Egito, Israel, Palestina, Líbano, Síria, Jordânia, o sul da Turquia, Irã, Iraque. Bom, as evidências mais antigas da domesticação vêm da ilha de Chipre, por volta de 7.500 anos antes de Cristo, onde arqueólogos encontraram um esqueleto de gato enterrado ao lado de um esqueleto humano, em posição cerimonial e ritualística. E quanto à origem? Acredita-se que o gato doméstico descenda do gato selvagem africano, que vivia nas savanas e desertos do norte da África e do Oriente Médio. E, portanto, a domesticação dos gatos é ligada à sedentarização dos seres humanos, quando abandonam a vida nômade de caçadores-coletores e inventam a agricultura. No Egito Antigo, os gatos eram reverenciados e, pelo jeito, eles nunca esqueceram disso. Vestiram-se de divindade em estátuas adornadas e ainda eram enterrados com honrarias reais. Lá, a fêmea, inicialmente associada à deusa guerreira Sekhmet, leoa destruidora, passou a ser representada como símbolo de fertilidade, maternidade, alegria, cura, limpeza, repouso, restaurador e proteção do lar, levando o nome de Bastet. Já lá na Grécia, tinha o nome de Ártemis, deusa da lua, da natureza selvagem e dos animais, protetora das donzelas e das parturientes. Essas deusas, tanto a egípcia quanto a grega, projetavam, portanto, a imagem do animal como companheiro misterioso, porém invariavelmente benigno, símbolo da vida, proteção, intuição e regeneração. Só que a vida dos gatos ficou bem mais complicada, bem mais difícil na Idade Média. Na Idade Média, os gatos passaram a simbolizar o lado obscuro, o intermediário entre o mundano e o mágico. E o gato, principalmente se o pelo fosse escuro, era associado à bruxaria, compreendido tanto como guardião quanto como sede do mal encarnado. No Renascimento e no modernismo, aí a barra alivia um pouco e emergem os gatos como figuras domésticas carregadas de sensualidade, inteligência e liberdade, eternizados nas pinturas de Manet, Renoir, Picasso, Bonnat, entre outros. Acontece que mesmo depois que as pessoas perceberam que as bruxas medievais eram muito menos perigosas do que aqueles que as queimavam vivas, embora muita gente ainda não tenha sacado isso, o gato nunca mais deixou de personificar a própria noção de ambivalência. E, enquanto Bastet e Ártemis lá atrás representavam a fertilidade, cura, proteção, a chamada Hecate,
a gata bruxa da Idade Média, ainda hoje evoca mistérios sombrios, obsessões e loucura. Essa natureza dúplice transforma então o gato em um ícone da transição entre os domínios do bem e do mal, do visível e do oculto, da terra e do céu, numa dualidade que ainda acompanha a humanidade. Em O Homem e Seus Símbolos, publicado em 1964 por Carl Gustav Jung, a gente aprende que o animal, que no homem equivale à sua psique instintiva, pode tornar-se perigoso quando não é reconhecido e integrado. A aceitação da alma animal é a condição da unificação do indivíduo. Explico. Os gatos, símbolos ativos dessa alma animal, não surgem diretamente em Jung, mas os seus comportamentos e humores encarnam dinamicamente os 3 arquétipos fundamentais da mente humana. Primeiramente, a sombra, que se manifesta na sua independência e imprevisibilidade, despertando em nós conteúdos instintivos muitas vezes negados. Depois a ânima, por sua feminilidade silenciosa e intuição potente, quando o gato passa a ativar a energia arquetípica feminina e que existe em cada ser humano do planeta, seja ele homem ou mulher. E por último, e não menos importante, é o self, já que ao observá-lo, somos convidados a integrar nossa interioridade com a exterioridade, o consciente com o inconsciente. Traduzindo isso, o gato passa a atuar como mediador entre o bem e o mal, e também entre a vida interior e a vida exterior. Como símbolo da consciência, o gato é uma entidade psíquica que conhece o caminho desde que aprendamos a confiar nele. O gato não conduz. Se aceitamos e compreendemos o seu ritmo, ele nos direciona a um território psíquico onde reconhecemos que a sua autonomia instintiva, quando acolhida, pode sim tornar-se uma ponte para a nossa tão imprescindível integração interior. Conviver com o gato não é apenas alimentar um pet, é estabelecer um rito cotidiano. O simples gesto de oferecer comida, acariciar seu pelo, observar atentamente o seu olhar distante e quase contemplativo, serve como um convite a uma atenção silenciosa. Ele nos remonta a uma presença onde tanto a mente quanto o corpo se conectam sem mediação do ego. E isso é bem verdade, gente. Um gato que circula pela sua casa ou apartamento é o mistério do inconsciente. Se não vejamos, ele esconde-se, observa e reaparece, tal como as memórias reprimidas. A sua independência é extremamente provocante, porque nós admiramos e tememos simultaneamente essa liberdade interior emergente. E até o ronronar do gato se transforma na trilha sonora dos encontros com a nossa própria sombra, aquela parte rejeitada, protegida e oculta. E aí a gente entra em um tópico bastante delicado. Todo mundo sabe que gatos domésticos não são propriamente animais gigantescos, cruéis, assassinos, bárbaros, perigosos e selvagens. Até mesmo porque, se fosse o contrário, não seriam animais domésticos. E seguindo essa linha junguiana interpretativa, eu lhes indago: quem nos garante que o medo que algumas pessoas sentem diante dos gatos não seria um deslocamento simbólico do medo de si mesmas? O olhar do gato, fixo, silencioso, indiferente às regras humanas, pode sim ser experimentado como uma espécie de espelho invertido, que não nos devolve aquilo que queremos ver, mas aquilo que nós somos ou que nós reprimimos. Esse olhar que atravessa, que parece conhecer os nossos segredos mais delicados, pode evocar sensações de vigilância interna, despertando o que chamamos resistências psíquicas profundas, como uma metáfora da consciência silenciada. Ao contrário do cão, considerado o símbolo maior de lealdade, previsibilidade, sociabilidade, o gato representa a outra margem da consciência, a do silêncio, da observação e da ambiguidade. Ele não nos obedece,
ele não nos confirma. E isso para muitos é inquietante. E essa inquietude, pessoal, não é defeito, muito menos fraqueza, porque tem muito mais a ver com a nossa ancestralidade. O receio de se ver certas coisas e de que os outros também as vejam. E por isso, de repente, o medo de um gato é o medo de ser visto. Eles são misteriosos e existe a sensação de que têm mais em mente do que imaginamos. Há alguns relatos terapêuticos mostrando, inclusive, que certas pessoas não suportam o olhar fixo de um gato. Sentem-se avaliadas, julgadas, lidas por dentro, embora alguns seres humanos também tenham essa mesma suposta perspicácia. E é perfeitamente aceitável e crível que eu interprete essa questão como um temor de adentrar naquilo que está latente. Sentimentos não processados, traumas, desejos reprimidos, contradições não aceitas e por aí vai. Na linguagem de Jung, isso corresponde ao início do processo de individuação, que é, ao mesmo tempo, uma jornada de autoconhecimento e de integração dos conteúdos rejeitados do inconsciente. Inclusive, há uma discípula de Jung, Marie-Louise von Franz, que certa vez escreveu que o gato vê as almas e por isso ele entra e sai de sonhos, porque conhece a casa por dentro. E, por derradeiro, o meu testemunho. Acompanhar ou acolher um gato tem os seus efeitos terapêuticos, sim. Primeiro, por conta da atenção interna. Quando o ato de alimentar, cuidar, escovar e dividir o espaço com um ser livre exige uma presença mental profunda e que, para alguns, é quase uma meditação. Segundo, a questão das respostas emocionais do cérebro humano. Como assim? A ternura que surge ao vê-lo dormindo, o espanto quando ele ergue a cauda, ou aquela microdose de adrenalina diante de seus saltos, e que são pistas da nossa psique. E existe ainda a medicação simbólica, ou melhor dizendo, mediação simbólica, que consiste em relatos na terapia assistida por gatos apontando que eles ajudam a acessar emoções reprimidas, como se fossem chaves de entrada para mundos interiores, ou seja, medicam e mediam. O gato em casa é o mistério que caminha em nossos corredores internos. Ele pulsa instinto, silêncio, magia. Ele testa a nossa capacidade de coexistir com algo que nos reflete um instinto que jamais será plenamente nosso. Uma sombra que insistimos em domesticar e um inconsciente que exige presença, respeito e paciência. Ele nos ensina a confiar no caminho interior, a não controlar a alma animal, mas a permitir que ela coexista, que ela caminhe conosco.